Queridos, graça e paz, a gente dá mais um passo hoje na nossa série de reflexões. Nós vamos ler um texto que está lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Abra lá comigo, por favor. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Filipenses 4:4. Eu vou pedir para você ler, porque é um versículo somente. Nós vamos ler esse versículo, depois nós vamos retornar a alguns versos específicos do texto de Filipenses. Filipenses 4:4, eu quero te convidar a ler bem bonito, para fora, junto comigo. Vamos ler dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos ler de novo juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nós estamos numa série de reflexões sobre a busca pela felicidade e nós conversamos um pouco sobre essa busca pela felicidade como um anseio legítimo da alma humana. Nós somos criados para a felicidade no Éden e nós a buscamos de maneira instintiva. Ao longo da Bíblia nós vamos reparar que as Escrituras elas tanto afirmam quanto questionam essa busca pela felicidade. Elas afirmam porque elas dizem que nós somos criados para a felicidade e que nós estamos debaixo de um Deus cuidador que está interessado na nossa felicidade. Mas ao mesmo tempo as Escrituras questionam os caminhos errados que a nossa cultura propõe para a felicidade. O como alcançar essa felicidade é questionado pela Bíblia, porque nós somos induzidos pela cultura a buscarmos uma felicidade que é egoísta, é hedonista, uma felicidade que está calcada naquelas vias que nós exploramos junto com Eclesiastes: sucesso, dinheiro, status, prazer, renome. O grande problema com essa abordagem de uma felicidade que vem do lado de fora é que ela nunca será atingida totalmente. E quando atingida, certamente será perdida. Quando nós colocamos a felicidade nas circunstâncias externas, essa felicidade ela está a 1 segundo de ser amarrotada pelo desenvolvimento dos fatos. Ou seja, essa felicidade que está calcada nas circunstâncias, ela é muito difícil de ser obtida. Você consegue se lembrar um ano da sua vida que você não teve que encarar um grande desafio, um grande problema? Ou você consegue se recordar de uma semana que você tenha passado sem um desafio, seja no seu casamento, no seu trabalho, nos estudos, nos negócios, no empreendimento? Se não é você que está passando por algo difícil, alguém próximo de você, e essa dor dessa pessoa também machuca o seu coração. Ou seja, quando nós esperamos que tudo esteja bem, para que nós estejamos bem, nós vamos esperar por toda a vida. E nós nunca vamos alcançar essa suposta felicidade baseada nas circunstâncias. A visão cristã, ela é totalmente diferente disso que eu estou dizendo. Enquanto a cultura ela diz assim: ou está tudo bem com você e você é feliz, ou você tem problemas e você está lutando com eles, mas você precisa ter esses problemas resolvidos para que você seja feliz. Ou seja, a cultura gera uma espécie de uma divisória, de uma escolha que nós temos que fazer. A Escritura ela diz que quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, essa alegria ela é infiltrada em nosso coração no seio da tribulação pela pessoa do Espírito Santo. Para nós cristãos, a felicidade ela não exclui o sofrimento, ela não exclui a angústia e nem a tribulação. Na verdade, a alegria cristã ela pode ser experimentada como uma promessa de Deus que nos alcança no seio da tribulação, nos dias mais difíceis. Então hoje nós vamos conversar sobre 3 coisas em relação à alegria cristã. Nós vamos conversar sobre a definição da alegria cristã, o que ela realmente é. Nós vamos falar sobre a fonte da alegria e nós vamos falar sobre o poder da alegria. A definição, a fonte e o poder. Nós estamos na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses é uma epístola cheia de afeto e de coração, porque, diferente das epístolas de Romanos e de Gálatas, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele mesmo plantou na segunda viagem missionária. E quando Paulo passa por lá,
se convertem, Lídia, o carcereiro e uma série de pessoas que foram impactadas pelo ministério de Paulo, ele continua caminhando na sua jornada missionária. Mais tarde ele é preso numa espécie de uma disputa teológica com os fariseus em Jerusalém, e ele apela para César, fazendo uso das suas prerrogativas de cidadão romano. Uma vez que ele apelou para César, ele é então movido para uma prisão em Cesareia, ele fica lá 2 anos, depois ele é movido para Roma. Em Roma, ele é colocado numa prisão domiciliar. E esse regime prisional ele era muito curioso, porque, em primeiro lugar, havia um acesso ao encarcerado. Então, Paulo recebeu Lucas, recebeu vários de seus parceiros de ministério naquela casa durante um bom tempo. Mas Filipenses, capítulo 1, verso 12, parece indicar que houve uma mudança no regime prisional de Paulo. E agora ele já não tinha mais essas comodidades, ele não tinha mais essas benesses. Aparentemente, Paulo está num estágio muito final do seu processo. O processo de Paulo estava andando e estava chegando perto de um desfecho final. Paulo sabia que o fato do seu processo estar caminhando na corte romana indicava 2 coisas: ou que a sua libertação seria iminente, logo ele estaria são e salvo com seus amigos, ou que em breve ele seria executado. As coisas estavam progredindo. E provavelmente agora Paulo estava em uma espécie de um encarceramento muito mais parecido com o que nós temos visualmente como uma prisão moderna. Um cubículo de 2 por 2 metros, grades por todo lado, soldados por todo lado, um ambiente insalubre, sujo, fedido. Paulo está literalmente num dos momentos mais difíceis da sua vida. Eu gostaria que você pudesse fazer um exercício imaginativo comigo e que você pudesse retroceder mais ou menos 15 anos dessa data. Nós estamos por volta de 60 depois de Cristo. Volte 15 anos e imagine Paulo fazendo a sua primeira viagem missionária. Imagine esse homem empreendedor, visionário, um homem que gosta de gente, um homem que gosta de ensinar em público. Imagine ele viajando com Barnabé, esses caras colocando o pé na estrada para uma grande aventura com Jesus. Imagine o brilho nos olhos de Paulo. Imagine a alegria no coração de Paulo ao ser enviado pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária da qual nós temos registro. Imagine Paulo chegando nas praças e nas sinagogas pregando o evangelho, discutindo com filósofos, discutindo com fariseus, falando sobre Jesus como o Cristo. Imagine Paulo pegando uma embarcação. Imagine esse homem lá na frente do navio, com os cabelos esvoaçantes ao vento, admirando o horizonte que o esperava e mais aventuras. Esse homem que gostava de gente, esse homem que gostava de viagens, esse homem que era um empreendedor e um visionário, esse homem perdeu absolutamente tudo. E estava agora num cubículo, preso, esperando a cada tic-tac do relógio a proximidade de aquela que poderia ser a sua execução. Então nós podemos presumir que Paulo estivesse com o coração angustiado, não é verdade? Nós podemos presumir que Paulo estava entristecido e que Paulo estava lamurioso. Nós podemos presumir que o coração de Paulo estava chorando ao longo daqueles dias. Mas leia a epístola de Paulo aos Filipenses. E você não vai descobrir um só momento no qual Paulo reclama ou murmura. Você vai descobrir, na verdade, que a palavra mais importante dessa epístola é a palavra alegria. A palavra queiró. Ela acontece muitas vezes ao longo do texto de Filipenses. Em todas as minhas orações por vocês, sempre oro com alegria. Filipenses 1:4. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Filipenses 1:18. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Filipenses 2:2. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Filipenses 2:17. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Filipenses 4:10.
Ao longo de toda a epístola, Paulo ora com alegria, ele se lembra com alegria, ele exulta no Senhor com alegria, ele manifesta uma plena alegria cristã no seio daquele momento difícil. Paulo não está triste, ele não está amargurado, ele não está depressivo, ele está completamente firmado no Senhor. Ele está alegre, ele está contentado. E ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: alegrem-se no Senhor. Ele fala sobre essa alegria que os filipenses têm que ter no Senhor, porque Paulo sabe que eles estão experimentando provações também. Lá no capítulo 1, versículos 29 e 30, ele diz assim: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Os filipenses estavam começando a enfrentar as primeiras ondas de perseguição, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele sabe que esses homens e mulheres eles podem ficar um pouco depressivos, um pouco desanimados e um pouco sobrecarregados com aquele momento. E é exatamente por isso que Paulo lhes escreve dizendo: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. É possível que à medida que eu falo sobre essa experiência de Paulo na prisão, infundido de uma alegria, de uma vitalidade espiritual do Espírito Santo, você diga consigo assim: ah, pastor, mas pensa bem comigo, Paulo era apóstolo, né? Paulo era um homem que teve um encontro pessoal com Jesus. Paulo era um homem diferenciado, né, pastor? Porque muitas vezes nós queremos matar o mensageiro e matar a mensagem junto com ele também. Será que essa experiência de uma alegria no seio da tribulação, ela é exclusiva de meia dúzia de crentes ao longo da história? Será que ela é uma experiência privativa de apóstolos, de diáconos, de pastores, de missionários? Será que essa é uma experiência assim tão incomum ao longo da história? Horácio Spafford, nascido em 1828 e falecido em 1888, foi um cristão, um homem muito convicto e muito piedoso que morava na cidade de Chicago, advogado. Quando ele tinha mais ou menos 50 e poucos anos de idade, ele havia, ao longo da vida, investido tudo o que ele havia angariado com o seu trabalho em alguns imóveis na cidade de Chicago. Mas, num determinado ano, um incêndio varreu toda a cidade de Chicago. E, num prazo de 2 ou 3 dias, Horácio perdeu tudo o que ele tinha. Todos os seus imóveis foram dizimados por aquele incêndio. Ele perdeu toda a sua aposentadoria, todos os seus ganhos de uma vida de trabalho. Então, assustado, amedrontado, meio que combalido por essa situação, ele decidiu tirar férias. E ele enviou a família adiante por causa de um negócio especial que ele precisava fechar. Ele enviou a sua família para Londres, eles ficariam algum tempo em Londres. Então a sua esposa, com 4 filhas, começaram a cruzar o Atlântico. Em certo trecho do Atlântico, numa noite, o navio que conduzia, que levava a sua família, foi interceptado por um navio de ferro. Os dois se colidiram no meio da noite. Naquele dia, perderam-se 226 almas nesse naufrágio. Todas as filhas de Horácio morreram naquele dia. Quando a sua esposa chegou em Londres, ela enviou um telegrama dizendo: saved alone, salva sozinha. E então ele pegou o seu ticket, foi para o porto e começou a travessia do Atlântico. Em certo momento, o capitão disse: é mais ou menos por aqui que alguns dias atrás aconteceu o incidente. Horácio sentou-se no convés, com o coração quebrado de tristeza, com lágrimas nos olhos. Ele sacou da sua agenda e escreveu um hino. Um hino que diz assim: se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A experiência da alegria no sofrimento não é uma promessa para meia dúzia de crentes, para apóstolos, para homens especiais. A alegria do Espírito Santo é prometida para todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, de tal maneira que nós sejamos alcançados por uma infusão maravilhosa da graça nos dias mais difíceis da nossa história. O que é a alegria cristã? Qual é a definição da alegria cristã? A alegria cristã não está baseada nas circunstâncias. Você não precisa esperar que a sua vida seja perfeita para que você se sinta pleno em Deus. É certo que Deus tem interesse que esses problemas que estão aí no seu coração sejam resolvidos. Com a bênção do Senhor, essas lutas serão vencidas. Mas você não precisa esperar pela vitória para se alegrar. Você pode se alegrar exatamente agora onde você está. Essa é a promessa de Deus para nós. Uma alegria que nos alcança em toda e qualquer situação e que não está restrita às circunstâncias. É engraçado que muitas vezes nós percebemos ou nos equivocamos pensando que a alegria cristã é uma espécie de negação dos problemas. As pessoas elas acham que ser crente, elas pegam aquele versículo de Paulo, dai graças em tudo, e elas distorcem, invertem, como se nós cristãos vivêssemos no mundo da lua, como se nós não tivéssemos capacidade de admitir os problemas que temos no casamento, na família, no trabalho, ou na saúde, ou dentro do coração, como se nós negássemos nossa própria história e as feridas que trazemos. O cristão não é negacionista, o cristão não é escapista, o cristão ele vê os problemas, ele conhece os problemas, ele é capaz de nomear os problemas, mas ele não vive enredado pelos seus problemas. Ele vive na alegria do Senhor. Em segundo lugar, a fonte dessa alegria, a palavra keiró, a palavra utilizada por Paulo aqui, era uma palavra protocolar, uma palavra frequente no mundo antigo. Era uma palavra de uso comum, inclusive no uso epistolar da época. Nas epístolas ela era uma espécie de saudação que dizia assim, fique bem, como se você desejasse algo bom para a pessoa. No entanto, Paulo ele se apropria dessa saudação e ela faz com que ela tenha um cunho totalmente diferente, porque Paulo enfatiza nos dois versículos que lemos, Filipenses 3:1 e Filipenses 4:4, ele diz assim, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em quem, igreja? Alegrem-se no Senhor. Às vezes eu vejo um camarada andando com uma camisa preta, escrito fé na rua. O meu desejo é parar esse cara. Meu desejo é parar, ele interceptar o caminho dele e falar assim, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem fé? Fé em quê? Fé em quem? Porque fé, como nós cristãos conhecemos, é uma confiança depositada em uma pessoa. Mas não uma confiança, assim, um otimismo. Sabe aquela coisa de, vai dar tudo certo. Tudo dá certo no final. Sabe essas frases clichês de Instagram que a nossa geração usa para se sentir bem? Não, tudo vai dar certo no final. Né? Eu vejo alguns crentes falando sobre energia, eu acho bonitinho até. Não tem esse negócio, pastor, falou de tal, tem uma energia. Né? Eu entrei na casa de fulano que tinha uma energia. Né? Pastor, quando eu venho à igreja eu sinto uma energia positiva. Meus irmãos, isso é bonitinho, né? Isso é legal, esse negócio de energia. Os crentes estão virando pilhas Rayovac agora, no século 21. Né? Estão virando bateria de carro, bateria de lítio. Eu absolutamente não acredito em energia. Eu acredito em presenças espirituais e no mundo espiritual. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito em anjos. Eu acredito em demônios. Nisso eu acredito. Mas eu não acredito em energia. Nós cristãos não temos esse otimismo de boas energias e de good vibes. Nós não cremos assim. A nossa alegria está sempre no Senhor. A fonte da nossa alegria é só o Senhor.
A nossa crença é de que nós estamos sendo o tempo todo ministrados pelo Espírito Santo, consolados pelo Espírito Santo, confrontados pelo Espírito Santo, corrigidos pelo Espírito e pela palavra, que quando os crentes se ajuntam, Deus está entre nós na pessoa do Espírito. Nós cremos num Deus agente sobre nós e através de nós. Nós cremos em um único Deus suficiente revelado na palavra. A fonte da nossa alegria é o Senhor. E por fim, qual é o poder dessa alegria? O meu avô era um advogado, era um jurista, era um homem que gostava de pegar causas difíceis, especialmente causas criminais, porque ele gostava de estar assim, a um palmo do júri, das pessoas que decidiriam se aquela pessoa era culpada ou inocente. E então, usando toda a sua capacidade retórica, o meu avô apelava para as consciências de homens e mulheres. E meu avô falava assim: Jefferson, existe algo na confecção das leis que se chama razoabilidade. As leis, elas têm que ser razoáveis. A lei, ela tem que ser criada de tal maneira que ela possa ser cumprida. Porque quando alguém fizer uma lei dizendo chute a lua, essa lei que é impossível, ela é nula de pleno direito. Meus irmãos, Paulo não está dando uma recomendação. Ele não está dando uma sugestão. Ele não está dizendo: olha, eu acho que seria muito bom que você se alegrasse no Senhor. Eu acho que seria bom para você, para o seu casamento. Ele não está dando uma sugestão. Ele não está dando uma opinião pessoal. Paulo utiliza no grego um imperativo. E um imperativo é uma ordem. Ele não está sugerindo, ele está ordenando: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Busque a alegria do Espírito Santo. Deixe que o seu coração seja moldado pela alegria que existe na presença de Deus. Alegre-se no Senhor. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que a alegria do Senhor não é uma coisa que acontece, não é uma coisa que é derramada como uma alquimia sobre nós. A alegria do Senhor é um exercício intencional no nosso coração de buscarmos a presença de Deus, e na presença de Deus, a alegria que nos é garantida no Espírito. É uma ordem, é um comando, não é uma sugestão, tem que ser feito debaixo de um espírito de temor e de obediência. Alegre-se no Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão: não espere que a alegria te encontre. Encontre você a alegria. Não espere que a alegria te encontre. Encontre você a alegria. E como nós podemos fazer isso? 3 ideias práticas para nós encerrarmos nosso tempo juntos hoje. Em primeiro lugar, agradeça pelas bênçãos ordinárias. Fale para o seu vizinho assim: agradeça pelas bênçãos ordinárias. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Ordinárias. O que é o ordinário? O ordinário é o repetitivo, é o comum, é o diário, é o que nós consideramos banal. Às vezes a gente tem uma vida abençoada. Irmãos, todos nós aqui temos, voltando para casa, uma geladeira com comida, não temos? Não temos uma comidinha gostosinha lá? Hã? Não importa se você fez ou se você comprou, mas tem uma despensa lá. Irmãs, quantos pares de sapato nos nossos guarda-roupas, hã? Bacana, né? Tem as irmãs centopeia da igreja, né? Que bênção, legal, né? Quantas peças de roupa, teto sobre a cabeça, banhinho quente, comidinha quentinha na barriga, um cobertorzinho quentinho para aquecer nos dias de inverno. Deus te deu até um cobertorzinho de orelha, bonitinho, em nome de Jesus, né? Abraça ele assim, gostosinho, de conchinha. Quantas bênçãos nós recebemos todos os dias e nós ignoramos tudo isso. Nós temos essas coisas como se fossem certas. O que será que você vai ter que perder para valorizar tudo aquilo que Deus já te deu? O que será que Deus vai ter que tirar da sua vida para que você descubra que você já é abençoada, já é abençoado e feliz? Talvez você tenha que perder a saúde, talvez você tenha que ficar internado alguns dias, talvez você tenha que perder alguém que você ama, talvez você tenha que perder o emprego, mas pense comigo,
O que é que você vai ter que perder para que você possa valorizar aquilo que você já tem? O problema da nossa geração é o seguinte: nós não podemos nos contentar com o que temos. Nós temos que querer mais, mais e mais. E cobiçando aquilo que nós não temos, nós não somos capazes de agradecer pelo que temos. Meus irmãos, todos os dias de manhã, eu pego uma xícara, coloco alguns dedos de leite. Minha esposa diz que eu sou um bezerro, eu tomo um leite assim loucamente. Coloco um cafezinho, tomo meu cafezinho com leite, todos os dias. E eu me lembro de dias em que não havia sequer leite. Vida de seminarista. Eu tinha que tomar café no seminário, porque no seminário tinha comida, mas na minha casa não tinha. Dias de perrengue total. Eu tinha um pouquinho de dinheiro para comprar um cartãozinho para ligar para aquela varoa ali. E então você ouvia um cartãozinho fazendo assim, pique, pique, pique. Não tinha esse negócio? Terrível, aquilo lá dava até taquicardia, né? A hora que o cartão ia acabando, ele fazia um pique, 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 do tipo, vai acabar, fala que ama logo, fala que ama logo, fala que ama logo. Agradeça pelas bênçãos ordinárias. Segundo lugar, confie no não de Deus. Confie no não de Deus. Há muitos anos atrás, eu tive uma oportunidade, se abriu para mim, uma possibilidade de ministrar aulas na FGV. Porque um cara que era um cara muito importante na FGV, ele esteve na minha banca de mestrado, quando eu concluí meu mestrado, e ele esteve na minha admissão do doutorado. Então houve uma espécie ali de um entendimento, tal. Ele falou assim, cara, eu acho que a gente poderia aproveitar você nas pós de gerenciamento de projetos, se você tirar o seu PMP, se você fizer aquilo e tal, não sei o quê, a gente consegue colocar você dentro. Cara, aquilo era um grande sonho, né? Ser um professor de uma grande instituição de ensino, então eu me dediquei de coração. Eu fiz lá a certificação do PMI e tal, e aí eu mandei para ele, olha, fiz o PMP, ele falou, olha, compra esse livro aqui, que é o livro texto da FGV, e você transforma isso em slides. 3 dias depois, aquele livro tinha virado quase 290 slides, e eu mandei para o e-mail dele. Isso era dezembro de 2015, e ele disse assim, agora é só esperar, já deu tudo certo, o seu telefone vai tocar. Continua não tendo tocado. Eu tive que processar essa frustração dentro de mim, era um grande sonho. Você nota que eu cheguei a fazer a bobagem de comprar uma mochila para dar aula na FGV. Parcelei em 8 vezes. Eu fiquei amargurado, me tornei um cara reclamão, fazendo orações respondonas para Deus durante muito tempo e insatisfeito com aquilo que Deus já havia me dado. Algum tempo depois, um bom tempo depois, minha esposa, que é uma mulher virtuosa, cheia do espírito e de sabedoria, ponderou comigo num café da tarde. A gente estava conversando sobre isso, sobre as muitas coisas e projetos que eu havia tentado e que não deram certo. E ela ponderou comigo assim, Jefferson, pensa bem comigo, não ia dar certo, porque os professores da FGV, eles voam na quinta-feira, eles dão uma aula sexta, sábado, manhã de domingo, eles voltam domingo. Domingo você ia chegar já para emendar no culto e eu fazendo residência. A gente não ia ter tempo juntos nos primeiros anos de casamento. Deus sempre faz o melhor. O não de Deus é a melhor coisa. Então, ministrado pela minha esposa, eu passei a entender que o sim de Deus é a melhor coisa, meus irmãos. Mas o não de Deus também é. Se Deus fechar uma porta para você, não fique zangado, não fique com o coração dolorido. Deus tem muitas maneiras de responder nossos anseios e orações. Algumas vezes Ele diz sim, outras vezes Ele diz ainda não, outras vezes Ele diz não, não, não e não. Nem agora, nem depois. Sabe por quê? Porque existem coisas que você acha que seriam boas para você, mas você não conhece o desdobramento dos fatos, você não vê o futuro, você e eu não conhecemos absolutamente nada, a não ser um palmo na frente do nosso torto nariz. Mas Deus vê todas as coisas,
E se Deus disser não para você e disser não para mim, então que nós possamos orar com gratidão, sabendo que aquela porta não é para mim. E pronto, e acabou. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos. As portas fechadas ao longo do caminho fazem o corredor que nos levam direto para a vontade de Deus. Deus não vai deixar você no deserto, acredite nisso. Deus não vai deixar você na mão, Ele não vai deixar você ao relento. Ele tem uma porta para você, Ele tem um caminho com você, Ele tem uma promessa para você. Mas muitas vezes, para nos tornar conscientes desse caminho e dessa promessa, Deus tem que vir fechando as portas. As portas fechadas criam um corredor que nos leva direto à vontade de Deus. E em terceiro lugar, acredite, existe propósito no sofrimento. Algumas vezes, Deus nos dá essa bênção de, passado um tempo do sofrimento, a vida caminha um pouco e o Espírito Santo derrama sobre nós algum discernimento importante sobre o porquê Deus permitiu determinadas coisas. Isso pode acontecer comigo e com você. Mas existem coisas que acontecem conosco e que Deus permite que nos aconteçam, que nós vamos caminhar e no final não vamos entender. E aí você tem que decidir se você é alguém que confia em Deus por causa do seu amor ou que confia em Deus por causa das explicações que Ele te dá. Lembre-se de Jó. Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus em todas as coisas. E então Deus recebeu o diabo um dia lá numa reunião celestial e eles fizeram uma espécie de uma aposta, muito mal comparando. Viste o meu servo bom e fiel Jó? E aí o diabo falou assim, mas também o Senhor abençoa ele com um carrão na garagem, com filhos saudáveis, é lógico que ele tem que te amar, você cuida dele, você mima ele. E então Deus diz assim, então tira tudo que ele tem. Vai lá, arrebenta com tudo, chega voando com os 2 pés. Arranca tudo o que ele tem, vamos ver. E aí então o diabo tira todas as posses. E depois ele tira os filhos. E depois ele tira a saúde de Jó. Jó então clama para que ele tenha uma audiência com Deus. No final do livro, exatamente no final do livro, Deus realmente aparece num redemoinho e tem um encontro pessoal com Jó. Mas em nenhum momento Deus explica nada. Ele só diz assim, aonde é que você estava quando eu criava os céus? Aonde é que você estava quando eu estendia as montanhas? Aonde é que você estava? Como se Deus dissesse assim, Jó, você tem que confiar em mim, porque eu sou o seu Criador e eu te amo. Eu não te devo explicações, você é criatura. Como se Deus dissesse para Jó com muito amor, coloque-se no seu lugar. Eu não te devo satisfações. Eu sou o Criador aqui. Você é criatura, você confia. O livro de Jó tem uma mensagem muito dura para aqueles que estão no meio do sofrimento, porque o livro de Jó nos diz assim, Deus pode nos explicar, mas Ele não deve. Deve é dívida. E acredite em mim, Deus não está em dívida com você, é justamente o contrário. Deus não está em dívida com você, é justamente o contrário. Deus pode certamente nos dar muitas explicações razoáveis, mas algumas coisas vão ficar no mistério. Uma das perguntas mais cruéis que já me fizeram foi, Jefferson, por que Deus permitiu que a sua irmã morresse? Se vocês jejuaram, se vocês buscaram a Deus, se vocês são uma família presbiteriana de 4ª geração, por que é que Deus permitiu que essa menina, 20 dias antes de completar 2 anos de vida, morresse? Respondi para a pessoa assim, eu absolutamente não sei. E a boa notícia do dia é que eu não preciso saber. Deus não me deve satisfação. Eu creio, é isso que me basta. Ele fez o melhor por ela, Ele fez o melhor por nós. Ana Clara não vai voltar, ela não vai vir a mim, eu irei até ela. Mas isso não é motivo para que eu duvide da bondade agente de Deus sobre mim, aonde eu estou e como eu estou vivendo.
Nós não somos o povo que é guiado por sentimentos, nós não somos um povo que é guiado por paixões e por afetos, nós somos um povo que é guiado pela fé. Deus fez o melhor por ela. Como eu não sou capaz de saber, porque eu não sou capaz de explicar, pouco importa. Ele fez o melhor por ela, Ele fez o melhor por nós. Foi assim, eu creio. Não preciso de explicações. Eu preciso da presença de Deus junto comigo, para me ajudar a passar pelos vales de sombra e morte. Eu não preciso de respostas que atinjam aqui o meu cognitivo. Eu preciso de um Deus que abrace o meu coração e que me leve com Ele pelos dias mais escuros. Então creia que existe um propósito no sofrimento e que Deus não errou com você, nem vai errar, nem comigo. Pode ser que a gente não entenda, mas o fato de eu não entender não quer dizer que não tenha seus motivos e suas razões. Eu absolutamente não gosto de alguns filmes sobre Jesus, porque nesses filmes sobre Jesus, Jesus é retratado como um cara sempre com a cara amarrada, vocês já viram? Meu Deus, parece um cara que acordou na segunda-feira, credo, que coisa horrível. Esse Jesus taciturno, sombrio, com uma cara amarrada, um cara que não sorri, um cara sempre com um semblante assim fechado, né? Eu gosto de imaginar que Jesus é a pessoa mais feliz, alegre, bem-humorada que já pisou por essa terra. Um homem do coração cheio da alegria do Espírito Santo, um homem com um sorriso largo no rosto para os pecadores, um homem capaz de abraçar as pessoas mais execradas e rejeitadas de uma sociedade com uma bondade totalmente paternal. Jesus era movido pela alegria. E pasme o que diz Hebreus capítulo 12, ele diz assim, que nós devemos colocar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que não desanimou diante da oposição dos pecadores, mas suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Esse versículo mora num lugar muito caro do meu coração. E frequentemente eu encerro sermões com ele, porque ele é maravilhoso. Jesus foi até o fim por causa de uma alegria que lhe foi proposta. Meus irmãos, não há nada que Jesus já não tivesse como o Filho eterno de Deus, senão os homens e mulheres pecadores e rebeldes que deram as costas para Ele. A única coisa que Jesus veio angariar, que Ele não tinha, somos eu e você. Eu e você somos a alegria de Jesus. Jesus foi até o final, até a cruz, olhando diretamente para cada um de nós sentados aqui nessa noite e se alegrando pelo fato de que nós seríamos salvos nele. Quando Jesus fala sobre salvação em Lucas, ele diz assim, existe uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. Que maravilha! O nosso Deus é um Deus de alegria. Nós somos a alegria de Jesus. Que Jesus possa agora ser a sua alegria em todas as coisas. Jesus bendito, muito obrigado. Muito obrigado porque assim como Paulo pôde experimentar dessa alegria plena, profunda, viva e poderosa numa cela de prisão, nós cremos também que podemos, exatamente agora onde nós estamos, diante da luta que estamos vivendo, diante das dificuldades, diante da dor, diante da perda, não importa o que seja, Jesus, o Senhor pode nos alcançar com a alegria do Teu Espírito. Jesus, nós queremos nos alegrar em Você nessa noite, nos alegrar na Sua santa presença, porque fomos amados e porque somos queridos pelo Seu coração, porque Você, Mestre, que sabe quem nós realmente somos, o único que sabe quem nós realmente somos, é o único que também nos ama de maneira absolutamente incondicional. O Senhor não abre mão de nós. Nós temos segurança, Jesus, no Seu amor. Nós temos alegria na Sua presença. Nós sentimos a ternura, Jesus, da Sua presença sobre nós, sobre nossa família,
sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. Nós sentimos a sua mão conduzindo a nossa história. Jesus, muito obrigado. Que maravilha, Jesus, conhecermos você. Conhecermos não de ouvir falar, mas de caminhar contigo nos caminhos da vida. De experimentar o teu consolo nos dias mais terríveis. E de glorificar o teu nome quando as bênçãos e promessas se concretizam. Nós te amamos, Mestre. Nós te amamos. Você é a alegria da nossa vida. Você é o sorriso nos nossos dias mais escuros. Não permita que os dias cinzentos nos façam cinzentos. Não permitam que os tempos duros endureçam o nosso coração. Mas nos mobiliza no poder do Espírito Santo. Eu oro agora, exatamente agora, pelo irmão que entrou aqui com um coração triste, angustiado, pesado, sentindo uma tristeza, sentindo um vazio. E eu oro por você, eu oro com você, me solidarizo com você. E te peço, abra o seu coração em nome de Jesus. Abra o seu coração para que aos poucos Deus possa trocar essa tristeza pela alegria que vem do Espírito. Eu falo exatamente com você. Abra o seu coração. Não é porque você levou isso todo esse tempo que isso faz parte de você, que isso é você. Isso não é o que você é, isso é como você está. E o diabo tem mentido para você. Mas eu oro com você e peço, abra o seu coração. Permita que o Espírito possa tirar essa veste de lamento de sobre você. E essa tristeza. E esse olhar baixo. Olhando sempre para baixo com uma atitude tão pessimista. Permita que o Espírito tire isso de sobre você. E te vista com vestes de alegria. Permita-se ser confortado, alegrado no Senhor. Jesus, nós recebemos da sua alegria. Lava o nosso coração. Desanuvia a nossa alma. Troca as nossas lágrimas, Jesus, de tristeza, por lágrimas de alegria. Sabemos que fomos amados, que somos amados, seremos amados. Nós oramos assim no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.